Lucas 9, a partir do 37, diz: aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, ele e os discípulos, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. Sempre uma multidão atrás de Jesus, né? E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar. Até essa palavra babada, né? E só o larga depois de o ter quebrantado. Tem um texto aí que diz essa quebrantado, assim, judiado muito, ferido muito. Mas quebrantado quer dizer isso, depois de ter ferido. 40 diz assim: e roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha, chegando o demônio, o demônio o derribou e convulsionou, quer dizer, fez a mesma coisa. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. E suscitou entre eles uma discussão sobre qual deles, os discípulos, seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino e pô-lo junto de si, e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. É aí que nós vamos mais para frente. Nós vemos aqui, meus irmãos, que é uma situação em que envolveu, né, um cidadão aqui no meio da multidão e os discípulos de Jesus. Eu lembro uma vez, lá em Pinheiros, ainda há muitos anos atrás, quando teve lá um problema na igreja, e na época eles saíram 5 presbíteros de uma vez com as suas famílias. Nem lembro qual foi a situação, foi uma situação grave lá, né? E de vez em quando o diabo faz isso nas igrejas. Por causa dos corações, dá uma rachadura na igreja e acontece isso. E teve esse momento lá, muitos oficiais saírem da igreja, e oficiais já antigos de casa e tal. E o pastor Walter, lógico, como pastor, ficou chateado. Nós não nos agradamos de ninguém que sair da igreja. Por mais chato que seja, por mais problemático que seja, porque cada um que foi acrescentado à igreja foi depois de muita oração, depois de muita luta, depois de muito fervor, depois de muito pedido, depois de muito joelho no chão. Então ninguém gosta que as pessoas saiam da igreja. Não é egoísmo, não é querer ser o melhor, não. É por causa do amor mesmo. Aquilo que nos faz apegados às ovelhas. E o pastor Walter ficou muito abatido com isso, o apóstolo, não é? Naquela época. E eu lembro que numa pregação ele virou, né, e disse assim: por quê? Porque tinha um inquirido dele dizendo assim: esses oficiais foram embora, são oficiais e tal, mas não foi o senhor que ungiu? Como que dizendo: o senhor não foi o precipitado, ou o senhor errou, ou não foi a visão de Deus. Porque os camaradas eram todos oficiais, mas não foi o senhor que ungiu cada um deles. E eu lembro que o pastor Walter se abateu com essa, né? Nós tínhamos aí um pouco de estar bem perto dele, e ele comentava algumas coisas assim com a gente, né? Muitas vezes eu ia lá para resolver problemas de jovens, a gente tinha essas conversas, e ele falava bastante, a gente orava com ele, e ele conosco, era uma grande bênção. E num desses dias ele estava contando isso. E ele tomou aquela atitude no culto de falar, porque tinha um inquirido dele isso. Ué, o senhor não errou? Quer dizer, se os camaradas não estavam aptos, se o senhor sabia que eles não iam vingar, por que Deus então mandou ungir? E nesse dia, por causa disso, no meio da pregação, ele falou assim: e falaram isso,
E por que eu ungi as pessoas que saíram? Eu quero dizer uma coisa a vocês. Quando Jesus escolheu os 12, e um deles era Judas, e era do diabo, e ele se levantou contra ele, Jesus errou. Jesus errou de ter escolhido o Judas. Como quem dizendo, nós ungimos aquele Deus nosso, mas erramos. Então Jesus errou quando escolheu Judas. E nós sabemos que Jesus não errou. Tinha que ser daquela forma, tinha que passar por isso, tinha que ser dessa forma o acontecido, para que Jesus cumprisse a palavra e padecesse tudo aquilo que nós já sabemos. Então, amados, eu vejo aqui o que nós estamos falando aqui. Jesus vem, né, e uma pessoa procura ele e diz assim: olha, eu peço que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Tudo bem, até é muito difícil, mas podia ter 10. É filho, tanto faz, 1 ou 10. Mas no caso aqui era único. Parece que Deus gosta de mexer com essa história de filho único, não é isso? Era o único de Abraão, pelo menos da descendência, eram os filhos únicos e tal. Jesus, o unigênito, né? Parece que o amor precisa ser ainda até maior. Esse homem até citou isso. Fala assim: é o único que eu tenho. E esse espírito o toma, estou lendo 39, e de repente clama e o despedaça até esfumar. E só larga depois de ter quebrantado ou ter o ferido. Então ele vai e fala isso para Jesus. E depois ele diz uma coisa muito importante: eu roguei aos teus discípulos que o expulsasse, mas não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa. Com quem que ele estava falando aí? Ele estava falando com os discípulos que ele mesmo tinha escolhido. Ele estava chamando aqueles homens que um pouco tempo atrás ele tinha escolhido um a um para que o seguisse. Tinha explicado para Pedro, por exemplo, que ele ia ser pescador de almas e não mais de peixe. Tinha chamado um cobrador de impostos, tinha chamado outros pescadores, tinha chamado um médico. Tinha chamado alguns aí que a escolha, é lógico, do Espírito Santo de Deus. E ele chegava e disse assim: oh, essa geração incrédula, só incrédula, perversa. Perversa. Por que perversas, hein? Perversa, hein, irmãos? Incrédula eu não entendo, porque eles não creram de tal forma para poder libertar a criança, o rapaz. Né? Eles não creram dessa forma, não estavam com esse poder, essa fé necessária. Eu até entendo, mas perverso por quê? O que torna um crente perverso? O que torna um crente com esse sentimento de uma coisa tão perverso? Perverso é uma palavra, até a palavra é pesada, né? Perverso. Por quê? Eu comecei a buscar a palavra e falei assim: por que perverso? Ah, porque maltrata, porque xinga, porque bate, porque... Não disse nada disso. E me levou um versículo que diz assim: olha, aquele que sabe fazer o bem e não faz, perde. Então eu cheguei no meu coração, na minha mente, na minha fé, a entender que perverso para Deus é aquele que sabe que Jesus é Salvador, que sabe que a vida está necessitada dessa salvação, que sabe que é Ele que liberta e não há outro, que tem a noção que é por Ele, com Ele, para Ele são todas as coisas, que sabe que maior é o que está no seu coração do que está no mundo, e fecha a sua boca e não passa aquilo que tem que passar. Aquilo que de graça ele recebeu, ele não passa. Irmãos, eu vejo às vezes os feudozinhos na igreja, uns blocozinhos assim, que não estão interessados que a igreja cresça. Parece que eles estão satisfeitos com Jesus para eles e vai resolvendo o probleminha deles, não é? Uma vez um irmãozinho falou assim para mim, me dei o direito de não revelar quem, né? Mas ele chegou para mim e falou assim: pastor, ei, parece que o pastor gosta de complicação, né? Para quem? Vamos orar para quem? Parece que é sempre aquele que vem para a igreja, até um brinco às vezes com os irmãos, não vem com um filé mignon, sempre vem com osso para você roer, né? Porque você chega na igreja com problemas. A igreja é um lugar de problemas, a igreja é um lugar de conserto, e só vai para ser consertado quem está quebrado. A igreja é um lugar
lugar de transformação. E quem precisa de transformação é aquele que está necessitado de Jesus. Então é acrescentado a igreja. Então a igreja, não existe uma igreja que vai estar pianinho sem problema. Não existe uma igreja que vai estar 100% tudo encaixado. Não existe isso. Porque aquela leva que entrou com problema e Deus já resolveu, já abençoou, atrás dela vem vindo outros com outros problemas e outros com outros problemas, e a igreja sempre vai ser isso. O acrescentar dessa luta. Por isso a igreja tem que estar bem preparada, a igreja precisa estar bem entrosada, a igreja precisa estar espiritual. Porque, irmãos, tem algumas vidas que é Jesus para o pai, Jesus para a mãe, Jesus para a namorada, Jesus para quem ama, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos passar por Jesus até para os nossos inimigos. Mas é duro você clamar para o inimigo, hein? Não é duro? É duro você, o camarada está no teu pé, o camarada está te perseguindo, a pessoa está, sabe, contrária àquilo que você faz, te prejudica, e você fala, Senhor, alcança a vida dele. É difícil, mas é esse amor, é essa vitória, é essa a bondade e a misericórdia que Deus diz que de graça você recebe, de graça você passa. Porque o crente que retém a palavra, o crente que pode pregar Cristo e não abre a sua boca, o crente, né? Tem gente que trabalha numa firma há 20 anos e quando por acaso descobre que ele é crente, a pessoa fala, poxa, você é crente, eu não sabia. Quer dizer, 20 anos convivendo, nunca saiu da boca dele uma menção de Jesus? Nunca saiu da boca dele um testemunho? Nunca saiu da boca dele ou o seu procedimento? Eu prefiro que quando você está no seu trabalho e acontece alguma coisa e a pessoa, você fala, não, eu sou um servo de Deus, a pessoa fala, eu sabia que era diferente. Eu via você, eu sabia que tinha algo que era diferente. Nós precisamos fazer a diferença. Tem gente que parece que ser crente é um segredo de Estado para ele. E a palavra diz que nós devemos multiplicar, e passar, e plantar, e a lavoura, né? A semente tem que ser levada a tempo, fora de tempo. Então, amados, o que é o perverso? O perverso é que tem tudo isso e retém para ele. Acha que Jesus Cristo é a exclusividade dele. Acha que só ele é o bom, só ele que prega, só ele que faz, só ele que abençoa, só ele que ora, Deus só ouve ele, ou ela, tanto faz. Então é uma perversidade. Você vê uma pessoa sofrendo e não chegar para ela e dizer assim, olha, o que não acontece com outras religiões aí. Porque quem já no escritório, ou na firma, ou sei lá, na escola, ou sei lá onde você trabalha, estuda e você passa o seu dia, quem já não viu você às vezes chateadinho e chega para você e fala assim, ó, vem cá, conheço uma mulher, né? Se você quiser lá, eu te levo. Ela sabe tudo, adivinha tudo, vê tudo. Quem já não foi convidado para isso? Eu fui um monte de vezes. Quem não foi? Mas quantos meus irmãos chegam e falam assim para essa vida, eu estou vendo você um pouco chateada, meio, né, triste e tal. Eu quero dizer para você que Jesus pode mudar isso. Amém. Difícil você ouvir isso. E quem não faz isso é perverso de Deus. Né? E ele vai dizendo assim, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrerei? Quer dizer, até quando eu estou com vocês aqui, vocês não se aperceberam disso? Até quando vocês não vão tomar noção de que eu estou aqui e eu posso tudo, e eu estou ensinando e eu estou dizendo? Até quando? Até quando você vai sofrer? Até quando o crente não vai crer que Deus é com ele e que por mais que ele passe até no vale da sombra da morte, Deus está com ele? Você não pode perder a noção disso. Você não pode perder essa convicção de que Deus é convosco, que Deus está no teu coração, de que você foi escolhido por ele. O diabo quer colocar e falar assim, não, melhor, abençoa todo mundo, você não, acho que te esqueceram. E começa a pôr isso no teu coração, e tem crente que entra nisso. Tem crente que se leva por isso. Nós cantamos aí, quer entulhar teus poços. Você abre um pocinho ali para você descedentar, vem o diabo e entulha o poço. Você vai abrir outro e vai entulhando o teu poço. Ele vai fechando, para que você não mate a tua sede, para você que não tenha água. Então você começa a desfrutar da água, da bênção da palavra, ele começa. Quantas vezes você já ouviu falar assim, olha, pastor, depois que eu me converti, o negócio ficou feio. Como as lutas aumentaram, como as lutas ficaram grandes. Depois que eu dei o testemunho, então, ixi, meu Deus do céu, o negócio parece que se levantou, tá? Tudo natural. Ou você vê que o diabo ficou contente?
Você pensa que o diabo está contente de você estar aqui ouvindo, está aprendendo, está fortalecendo o teu coração, está pondo essa convicção aí dentro para que ele não se abale? Lógico que não. Então ele vai tentar de todas as maneiras fazer com que haja um descrédito da palavra, que haja um não crer da tua parte, uma desistência da tua parte. É isso que ele vai investir. Então, irmãos, a luta vem. Quem disse que não? Paulo diz assim: eu passei por, o apóstolo Paulo, eu passei por nudez, eu passei por fome, eu passei frio, eu passei por prisões, eu passei agruras entre falsos irmãos. Ele passou por tudo isso. Mas ele, num momento, diz assim: eu pensei no Deus que eu tenho crido, e esse Deus é o que me fortalece. Então ele sabia disso. Não foi fácil a trajetória dele. Não era fácil a trajetória desses homens. Jesus fez amém. Jesus aqui não criticou, até porque eles não conseguiram. Ele criticou pela perversidade e criticou por não crer. Então, o enfoque do Senhor aqui era outro. E diz assim aqui, olha: e quando vinha chegando, ele derrubou e convulsionou o menino. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde vós estas palavras nos vossos ouvidos. Quer dizer, guarda isso aí que eu estou falando. Eu estou falando, vocês não estão guardando. Põe aí nos vossos corações, põe nos vossos ouvidos isso que eu estou dizendo. Porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eu imagino, meus irmãos, que esse burburinho, o que Jesus notou e todos pasmavam, eu imagino que Jesus deve ter ouvido assim, estou supondo, que Jesus deve ter ouvido assim: puxa, ele curou mesmo, hein? Com ele ninguém pode, estamos com ele, estamos bem, estamos aqui, ninguém pode com a gente, hein? Ele é o máximo, ele pode tudo. Talvez ele tenha ouvido isso. E ele falou assim: olha, põe no vosso coração aí, põe no vosso coração, eu ainda vou ser entregue nas mãos dos homens. Quer dizer, os homens ainda vão me prender, é isso que eu vou passar. É isso que eu vou passar. Eu quero dizer para vocês que maior é que está conosco. Você aceitou Jesus, tem crente se achando o máximo, irmãos, mas nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Amém. E Jesus não veio para se impor dessa maneira. Nós podemos sim na oração, daquilo que é útil. Nós podemos sim determinar a bênção daquilo que é pão. Nós podemos sim ser prósperos porque Ele determinou isso. Mas é tudo em função dele. O que está acontecendo com essa crentaiada toda é que estão achando que é eles que podem. É eles, a pessoa que resolve. Mas sem Jesus foi claro quando escreveu na terra e falou assim: sem mim nada podeis fazer. E nós temos que entender isso, irmãos. Tá? Posso sim determinar, posso orar com a irmã, posso pedir: Senhor, cura em nome de Jesus, mas sempre em nome de Jesus, sempre no nome dele, sempre naquilo que ele determina. Nós vemos aqui, meus irmãos, que esses apóstolos, eles estavam aqui para serem ensinados. Olha o 45, depois de ele ter dito isso, mas eles não entendiam esta palavra, não entendiam que Jesus ia ser submisso aos homens, que Jesus ia ser entregue nas mãos dos homens, da humanidade, daqueles que buscavam para aprendê-lo, que lhes era encoberta para que não me compreendessem e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Olha o 46, que coisa impressionante. Eles não tinham tido fé necessária para curar o jovem. Eles não estavam entendendo espiritualmente o que Jesus estava explicando. Eles ainda não tinham adquirido essa consistente fé de falar: olha, em nome de Jesus a coisa acontece, né? Eles estavam maravilhados com o que Jesus fazia, todos pendurados nele ali e não resolviam absolutamente nada, né? Mas olha o 46 aqui, que interessante. Mas para isso eles prestavam. Olha, quando Jesus falou assim: olha, eu vou ser entregue, eu vou ser preso, eu vou passar por tudo isso. Olha só o que veio na cabeça deles. É isso, vamos orar, vamos juntar. Não, olha o que veio na cabeça deles a partir do 46. E suscitou-se, quer dizer, veio à tona entre eles uma discussão. Quer dizer, prestar para tirar a enfermidade, eles não estavam prestando não, mas para discutir é dois palitos. E
uma discussão entre eles. Que discussão era essa? Sobre qual deles seria o maior. Olha com o que eles estavam preocupados. Olha com o que eles estavam preocupados. Está certo? Eles estavam discutindo quem era o maior. Quem seria o maior entre eles? Como que eles dizendo assim? O homem falou que vai ser preso, vamos matá-lo. Quer dizer, ele que comanda, ele saiu de lá, o cargo está vago. Quem de nós está? Quem de nós? É aquele velho ditado que diz assim: o gato sai, a rataiada faz uma festa. Não é isso? É isso que acontece. Não está preocupado, o pessoal da igreja não está preocupado em somar, está preocupado em sentar na cadeira. Não foi isso que aconteceu no nosso ministério? Rachou 44 igrejas do nosso ministério por causa disso. Ninguém aqui está tapando o sol com a peneira. Ninguém é criança aqui. Nós tínhamos 44 igrejas, sobraram 5. As outras são dissidentes, para lá, para cá, por causa de uma cadeira. Não estavam preocupados em orar. Não estavam preocupados com as quase 3.000, 3.500 almas que estavam pregadas ao ministério. Hoje deve ser mais, espero eu, em nome de Jesus. Ninguém cogitou isso. Cogitou quem queria sentar no trono. Esses homens pouco estavam se lixando se o moleque estava espumando, estava tendo ataque. Os negócios deles era discutir quem ia ser o maior. Essa era a discussão. Muito diferente da igreja de hoje. Estou citando a igreja de hoje. Nada disso. Olha o que Jesus diz assim, 47. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, isso aqui é, irmãos. Jesus vê o pensamento. Jesus vê os corações. Você pode enganar o pastor, você pode enganar o irmão, você pode enganar a irmã, você pode enganar o oficial, você pode enganar o marido, você pode enganar a mulher, você pode enganar os filhos dos pais. Mas a Jesus ninguém engana. Alabaxou e cais. Não engana. Ele vê o coração, ele vê o pensamento e ele sabe onde você está querendo chegar. Não é com palavras de lisonja, não é, aqui, faz na frente desse, na frente daquele, vamos resolver, só vamos para a inglês ver. Nada disso. Deus vê os corações. Eu, quando comecei a orar, eu falava: Senhor, me mostra quem são os próximos que nós vamos orar. Aí veio um na minha cabeça, veio outro na minha cabeça, né? Eu sei que está passando dúvidas, mas eu estou sabendo por homens, eu estou sabendo por esse ouvido, que eu ouvi falar que está passando lutas. Então eu estou achando que é esse que eu tenho que orar, é esse que a igreja tem que orar. Eu estava sentado quando eu ia orar para mim, eu falei: agora, Senhor, me parece que não são esses que eu pensei. Quem que o Senhor quer? E o Senhor mostrou Pedro, mostrou Ana. Ele vê o teu coração, ele vê o teu coração, ele vê o teu pensamento, e ele vê a necessidade de vocês. Eu não vejo. Eu, pelo menos, não posso ver. Mas, pelo menos, tenho os ouvidos atentos para ouvir quando o Espírito fala: é aquele e aquele. E eu obedeço. Sem pestanejar. No meu coração, talvez eu escolheria outros. Eu sei, às vezes, olhando para mim, a moça bonita, não tem problema essa menina. Mas Deus sabe o que ela precisa. Não é isso? Talvez no meu coração outros estariam mais aí, né? Mais aí na necessidade. Mas é Deus que conhece. Quando Deus olhou e falou: mas vendo o coração, o pensamento, olha, mas Jesus vendo o pensamento de seus corações. Ele pegou um menino, chamou o menino da multidão, pôs do lado dele e falou assim: ó, qualquer que receber este menino em meu nome, é lógico que era uma figura, era um exemplo, né? Em meu nome recebe a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Então aquele que é o menor será o maior. Talvez nós olhássemos para aqueles, talvez, irmãos, eu começo a olhar para a sabedoria humana. Nós estamos lendo um texto de Lucas. Lucas era médico. Se hoje um médico é considerado um estudioso, porque tantos anos para estudar, para chegar à medicina e tal coisa, você imagina naquela época como eram poucos os que eram médicos. Deveriam ser considerados, né, muito na sociedade. Mas você começa a ver, meus irmãos,
irmãos, que os destaques dos 12, as coisas acontecem, né? E nós não vemos Lucas numa grande evidência. Talvez aos olhos dos olhos, olha, esse aí Jesus acertou, hein? Médico, inteligente, deve ser conhecido, deve ter um cabedal muito grande, deve ter prudência, tudo que a gente espera do médico. Que a gente sempre espera do médico as coisas boas, não é isso? Contei para vocês que eu fui fazer no médico de regime, e eu fui embora, eu nem cheguei a fazer a consulta, fui embora. Estava com a Cecília lá. Os caras, esse camarada aí, ele emagrece todo mundo. O camarada é um jeito, ali perto da minha casa, lá do Pirituba. O que seria, Pirituba? Perto de Osasco. Na divisa. E eu fui lá. Quando o cara abre a porta lá, o próximo, o cara é desse tamanho assim, ó. Olha, vai ser não emagrece ele. Ela vai emagrecer a mim? O cara não passava na porta. Eu falei, vamos embora. Assim, já estamos aqui, não estamos nada, estamos indo embora. Não. Cecília tinha um dentista que um dia eu fui com ela, era solteira ainda. O cara sorriu e voltava aqui. Como é que isso aqui, meu colega? É nível? Como é que é? Olha, meu irmão. Nunca viu sorrindo, eu vi. Faltava o dente. Você vai no dentista e falta o dente da frente do cidadão? Que dentista é esse? É o quê? Falta o dente aqui na frente? Fala, põe qualquer coisa aí, cola. Mas não gosta aí, mas não deixa o dente assim. Não é verdade? Então isso acontece espiritualmente também. Deus deu uma palavra para Cecília, levava uma senhora, esposa de pastor. E a Cecília tem muito temor, que eu conheço bem ela, vocês conhecem também. Antes de falar, fala, Deus do meu coração, ela vai comendo pelas beiradas, e vai falando. E ela chegou para a mulher e falou assim, olha, Deus está me mostrando que Deus está colocando você como Débora. Você é a pessoa que estava lá, né? Acabou a conversa, a mulher falou assim, quem era Débora na palavra? Você falou, então você pode estudar a igreja, quem é? Você saber se está certo. Um dentista ascendente, um endócrino do corpo, uma mulher que passou que não sabe quem é Débora, tá mal. Está entendendo? A gente quando busca, a gente espera alguma coisa. Espera um preparo, espera alguma coisa. Aquele homem buscou nos discípulos, esperava que eles tivessem ao menos fé para libertar o filho deles, e não aconteceu isso. Quando alguém entra naquela porta, meus irmãos, ansioso, você entra ali, ansioso para que Deus fale com você, ansioso para que Deus ouça o seu pedido, ansioso para que Deus te liberte, ansioso, esperando, vamos ser de homens mesmo que estão orando, de pessoas que estão orando, e uma reação, uma bênção de Deus que você veio buscar. Então, eu quero dizer aos irmãos que isso não é errado, mas se os homens estão preocupados em quem é o maior e quem é o de destaque, quem é aquele que está, irmãos, não vai conseguir nunca. O apóstolo Paulo aprendeu isso de tal forma que chegou num momento que ele falou assim, que diminua eu para que Deus cresça. Diminua eu para que Deus cresça. Porque enquanto você estiver cheio aqui, não tem como Deus colocar ao poder na sua vida. Não dá. E esses homens estavam aprendendo isso a duras penas. Não é? A duras penas. Eles não compreendiam absolutamente isso. O Senhor então pega um menino, né, e diz, olha, tem esse aqui, se você não ajudar nesse, como é que você pode não amar quem você está vendo e amar quem você não vê? Se você ama a Deus que não vê, você precisa amar o teu próximo que você está vendo. O que o coração não vê, o que é? O coração não, os olhos não vê, o coração não sente. Ora, irmãos, esse ditado é relativo. Como não vamos ver? Nós vemos o sofrimento. Isso nos toca. E, infelizmente, o homem precisa ver para crer. Essa é a grande dificuldade do Evangelho. Que nós pregamos um Deus que não se vê. Pregamos uma fé que não se vê. Um poder que é manifesto, mas ele em si, você não está vendo um Deus, né? Gladiador aqui, nada disso.
Então é difícil. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você não vê a fé, mas sabe, conhece a fé. Olha só o que acontece um pouco mais para frente aqui. 49. Ele disse do menino, né? Ele mostrou o menino de exemplo, e respondendo João, disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos porque não te segue conosco. Esse aqui, irmãos, é um dos grandes pecados da igreja atual. É um dos grandes erros de muitos ministérios. Entenda o que está escrito aqui. Ó, João disse assim para Jesus: ó, nós vimos um aí, em teu nome, era no nome de Jesus, expulsava os demônios, coisa que eles não conseguiram. Eles não conseguiram libertar o menino. Mas via um que fazia isso em nome de Jesus e expulsava os demônios. E o que eles fizeram? Chamaram para si, deram glória a Deus, ficaram contentes? Não. Lhe proibimos, porque não te segue conosco. Por quê? Porque não era da turma. Porque não fazia parte deles. Então, meus irmãos, o que nós temos hoje em televisão para cá? É só aqui que Deus fala. É nesse ministério que Ele abençoa. É só aqui que Ele fala. É só aqui. Esse é o meu. Quer dizer, não é o seu, não é o seu, não é o seu. Não é Jesus que veio para você e veio para mim. Deus é de particular domínio. Onde está escrito isso? Mas o que a gente ouve é isso. Aqui é a concentração. Vem aqui que eu vou fazer uma oração forte para você. Quer dizer que até então ele estava fazendo oração fraca. Para mim, oração é oração. Vem cá que eu vou orar forte com você. Então até agora eu enganei, estava orando fraquinho. Agora eu vou orar forte para você. Ah, irmãos. Mas é isso que está acontecendo. O que acontecia já naquela época? O que acontecia naquela época? Ah, ele não é do nosso meio, mas está falando em nome de Jesus, está fazendo as maravilhas. Glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus por um monte de igrejas grandes e pequenas que fazem isso, resolvem isso, dá a maravilha de Deus ali é exposta. Graças a Deus. Deus só está aqui? Não, Deus está onde que verdadeiramente você clamar. Deus está no coração daquele que buscar. Deus está na igreja que entrega a sua palavra. Ele está ali presente. Por isso Ele é onipresente, onipotente e onisciente. Sabe tudo, está em todo lugar e tem todo o poder. Mas os homens querem restringir isso. Olha só o que eles falam aqui. Olha o que Jesus responde. Eu vou ler de novo 49. Respondendo, João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos. Que engraçado, para libertar o menino lá, o rapaz, ele não tem poder. Para falar, fica quieto aí. Há um monte. Para botar autoridade na igreja, um monte. Para resolver os problemas, não. Diz assim aqui: porque não, nós proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: olha só aqui, não o proibais. Olha o que Jesus está dizendo aí. Porque quem não é contra nós, é por nós. Aleluia. Nós temos muitos irmãos que é por nós. Nós temos muita igreja que é pelo Evangelho. Nós temos muita igreja, igrejão aí, grande ou pequena, suntuosa ou humilde, isso não importa. Para Deus não tem o que, não faz diferenciação. Mas em nome de Jesus, realiza. Eu já tive igrejas que a gente entra com mármore no chão. Já tive igreja, meus irmãos, que a cadeira para sentar, né, eu que sou mais pesado, puseram uma dentro da outra, assim, para não cair. Certo? E Deus falou da mesma maneira. Então, amados, nós temos que largar a mão e achar que somos donos daquilo que o Espírito Santo faz. Somos donos. Ele é o nosso dono, não somos nós que somos donos dele. Tem gente que acha que é dono de Jesus. Não, ele não vai fazer lá não. Ele vai fazer aqui. Por que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer onde ele desejar. Amém. Ele vai realizar onde ele quer. E isso que incomoda os homens. Porque sai do domínio deles. Sai. Então nós vemos aí brincas homéricas aí de grandes, aí cachorro grande, como diz aí, né?
brigando por horário em televisão, por isso, por aquilo, por fazer. Irmãos, vai pregando a palavra, vai difundindo a palavra, vai pregando a tempo fora de tempo. É uma competição. Nós vimos aqui Jesus pregando para multidões e vimos Jesus pregando para uma mulher só na beira do poço lá. Uma só. E não era que estava com ele, não. Era samaritana, era de fora. Mas os homens acham que não. Acham que não. Nós estamos andando ultimamente por tamanho de igreja, por suntuosidade de igreja. Eu estava com o pastor Ricardo essa semana, quarta-feira, enquanto nós estávamos lá de tarde, 2 casais ligaram lá e querem casar em Pinheiros. 2 casais. E a Ana, que é a secretária agora lá, falou assim: mas liga assim uns 20 por semana, 15 por semana, querem casar em Pinheiros, que a igreja é bonita. Não querem saber se Deus forjou eles ali, não querem saber se é ali que Deus tem falado com eles, não querem saber se ali é o aprisco, não querem saber se o pastor é o pastor da vida deles, que acompanha a vida deles. Não quer saber nada disso. Quer saber que a igreja é bonita, é grande, está bem localizada e vamos casar. Eu não sou contra fazer as coisas bonitas. Eu não sou contra, não. Eu casei lá, mas eu era de lá. Maurício casou lá. Nós estamos de lá. Outros também casaram, que pertenceu ao ministério. Não há essa dificuldade. Mas um monte, irmãos. De 15 a 20 por semana. Ligam lá. Entra no site, vê a igreja e quer casar lá. Então, irmãos, nós estamos buscando templos. O Senhor disse que esse templo que ele habita no coração daquele que crê. Então nós estamos atrás de quê? Suntuosidade? Irmãos, faça-me um favor, né? Então vamos ver no que nós estamos colocando a nossa fé. A nossa fé. Não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. 51 diz assim, e aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, subida do Senhor, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Então estava chegando perto e Jesus falou: eu vou para Jerusalém. E mandou mensageiros diante da sua face, olhando 52. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. O que acontecia? De onde ele estava para chegar em Jerusalém, precisava passar por Samaria. Né? Por uma terra onde estavam os samaritanos. Os samaritanos eram contrários aos judeus, por um monte de vezes que nós já pregamos aqui, você já sabe isso. Então eram contrários. Rincha mesmo. São Paulo e Palmeiras, como é que fala? Corinthians e São Paulo, as pessoas rincham, né? Uma fala da torcida hoje, passar lá no meio do samaritano, apanhar. Ok? Falando claro, é isso mesmo que acontecia. Era colocado, não se conversavam, tinham rincha mesmo. Olha só, e mandou mensageiros dentro da sua face, e eles entraram numa aldeia de samaritanos para ali prepararem pousada. Eles foram na frente para ver se estava tudo bem, para que Jesus pudesse passar lá e dormir lá. Mas não o receberam. Claro que não receberam. Eles eram contrários, porque o seu aspecto era como de quem ia para Jerusalém. O que aconteceu? Eles olharam e viram que ele tinha aspecto daqueles que iam para Jerusalém, aqueles que acompanhavam Jesus, aqueles que eram de Israel. Você fala assim, mas só no olhar, o pessoal já sabe? Sabe. Mas Deus disse que não é pela aparência. Não é pela aparência, mas é uma conotação. Certo? Você me põe uma irmãzinha, que eu estou acostumado a ver ela na igreja, vem aqui, né? Coloco aqui a mulher moranguinho, coloco aqui a jaca, coloco aqui uma prostituta e coloco aqui uma freira. Você vai perguntar para mim, quem é a crente? Aquela lá, aquela ali. Mas é pela aparência? Também é. Você acaba no exterior mostrando aquilo que você está por dentro. Então, nós andamos, lógico, decentemente. Nós não expomos o nosso corpo de qualquer maneira. Nem andamos de hábito, como eu falei da frente, nem andamos com aquele nem burca, nem nada, mas andamos de uma forma decente.
Você olha uma prostituta, você olha embora, de vez em quando se mistura as coisas. Tem gente, tem crente com muito pouca sabedoria para se vestir, tem muita pouca sabedoria e muito pouca prudência de como se apresentar na igreja. Viu, irmãos? Nós não fomos feitos para expor. Se você precisar de exemplo, eu cito umas meia dúzia de irmãs aqui, abençoadíssimas que servem de exemplo. Olha para elas e procura fazer igual. Então, nós temos que tomar esse cuidado, porque eles nos divisam com quem nós andamos e de que forma nós procedemos. Está certo? Agora, camarada vai para a igreja, né? Aí o cara tá, ele boné para trás, óculos desse tamanho, chinelo, bermuda, né, assim, camisa do Corinthians, ou seja, vou para o culto. Quando está parecendo que vai para o culto? Não está. Ok? Não adianta. E onde você anda? Eu já falei isso aqui. Lá em Pinheiros, que é a Rua dos Barzinhos. Aí você sai do culto de Pinheiros e olha lá, vem o pastor Walter aqui, lá dentro de um barzinho, batendo papo com um camarada, aquele inferninho, aquela fumaceira, estou lá na mesa, posso não estar bebendo, posso estar sentado lá. Você vai falar, o pastor Walter indo no boteco, no inferninho? O que ele está fazendo lá? Aí no dia seguinte você vai cobrir o falou, ô pastor, que vi lá no boteco, hein? Né? Nós estávamos pregando para o garçom. Lá, levando Jesus para o garçom. Mas irmãos, a aparência também, você precisa tomar cuidado. Não é verdade? Precisa tomar cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Aí você está passando num motel, dá uma fechada em você, você olha, eu creio, sabe, saindo de lá. Foi fazer, eu fui para ver, né? Cabelão molhado. Cabelão molhado. Irmãos, precisa tomar cuidado. Tomar cuidado. Eu tinha um restaurante perto do Lago do Aroche, do lado era um prostíbulo, era uma boate. Do outro lado, eu ficava meio, sabe, eu estou aqui nesse, eu ficava com medo. Eu dava um cara passar na porta era parede e meia. Nós acabamos comprando a boate, graças a Deus, para aumentar o restaurante. Mas até então, cada uma que parecia lá, era 9 da manhã, era lantejoula e tal. Às vezes ia conversar na porta, vizinho, os caras passam e falam, ô pastor Walter, Vamos tomar cuidado, irmãos. Tomar cuidado. Porque somos exemplos de fiéis, temos que ficar atentos para isso. Temos que estar cuidadosos contra isso. Tá? Temos que ficar atentos à nossa aparência, à nossa. Lógico, claro que é. Tudo é assim. Sabe? Desculpa, irmãos, eu sou moderninho, mas até certo ponto. Às vezes eu vejo um clipe aí na televisão, aí, numa determinada delegação aí, os camaradas estão cantando lá, você não sabe o que eles estão falando. Né? E cabelão da igreja, tatuado, tudo chique, umas pulseiras de ponta assim, sabe? E diz que estão glorificando a Deus. Viu? Olha, irmãos, glorificando a Deus. Conversa é essa? Não, o pastor está por fora. Eu posso estar por fora disso, mas estou por dentro das coisas de Deus. Amém. Temos que ter sim. Mas tem que ser diferente? Tem. Eu acho que tem. Claro que tem. Claro que tem. Fica ouvindo a musiquinha. Olha, eu gosto de ouvir Frank Sinatra, ele não é crente. Eu gosto de ouvir musiquinhas antigas aí, tal, boas, não sou de crente. Sou de velho, sabe? Algum gosto, né? E eu gosto de ouvir essas coisas. Né? Não é nenhum louvor. Mas é muito diferente de vem que eu te pego, dança na garrafinha, olha que garrafa, você pode é isso. Tem música bonita. Não tem? Tem umas músicas bonitas. Pega umas músicas da bossa nova, bonita. Né? Então, não é, sabe, tudo é lícito, que nem nós falamos no ano passado, mas nem tudo convém. Aparência, eu acho que é. Toma cuidado. Quando eu parei, e mandou os mensageiros adiante da sua face, para
52, eu já vou terminar. Indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para que preparem pousada. Mas não o receberam porque o seu aspecto, a sua aparência era de quem ia para Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos? Olha só como esses caras são poderosos. Libertar o menino lá, não libertaram, mas quiseram fazer uma onda até para saber quem era o maior. E depois, libertar o menino, eles não libertaram. Mas olha o que eles querem fazer aqui na aldeia do samaritano, lá, ao 54. E os seus discípulos, Tiago e o João era do amor, hein? Esse é do amor. Vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo dos céus consuma, como Elias bem fez? Você entendeu o que eles falaram? Jesus, é o seguinte, eles estão querendo te pegar, não deixando nós entrar. Mas quer que a gente carga fogo lá e mata todo mundo? A gente vai orar para isso. Para isso eles têm fé. Para isso eles têm fé. Para determinar a desgraceira do outro, tinham fé. Determinar que descesse fogo. Por que não desceram fogo do Espírito e libertaram o menino que estava precisando? Geração incrédula e perversa. Está vendo onde está a perversidade aqui? Está vendo onde está a perversidade aqui? O irmão, como é que está aí? E aquele seu parente lá que estava dando problema? Eu demoro, né? Não estou nem aí. Para mim, quero ficar morto. Mas assim, a gente faz isso, irmãos. Eles falam assim: Jesus, quer que a gente ore aqui? Que nem Elias fez e lasque fogo nos caras lá? Olha o 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os. Jesus repreendeu-os. E disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Que resposta, hein? Vocês não sabem nem de quem vocês são. Porque se saíram de mim, ou se saíram do Pai, não tem esse sentimento de largar fogo em todo mundo aí, não. Vocês têm procurado aqui. Então tem crente aí pronto para agitar e tal. Né? Quer fazer alguma coisa que vai. Vamos fazer. Então, dia 5 tem uma concentração aí no campo de Bagatelle aí. E na outra emissora está fazendo a marcha para Jesus. Estão disputando quem põe mais gente lá. Eu gostaria deles disputar quem põe mais gente no céu, sabe? Eu gostaria. Aí você fala: pastor, vocês não participam disso, não participam daquilo, não junta com aquele, não junta. Eu junto com Jesus, irmãos. Eu junto com a palavra de Deus. Glória a Deus. Se é para juntar, para mostrar força de quantidade e não qualidade, qual é a diferença de quantidade e qualidade? Elias, com o poder de Deus, matou 450. Tá bom para você? Quantidade e qualidade? De que lado você preferia estar? Dos 450 ou de Elias sozinho? Aos nossos olhos, deixa eu ficar no grande maioria aqui. Mas ele sozinho acabou com 450 de Baal, mais 400 de Asira. Então, amados, a gente precisa tomar cuidado com como nos juntamos, sabe? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Olha só o que Jesus disse. E foram para outra aldeia. O que Jesus está me ensinando? Olha, não vai lascar fogo neles coisa nenhuma, não vai destruir eles coisa nenhuma, mas já que eles não me querem aqui, não tem problema, eu vou para outra aldeia. Entenderam isso? Jesus quer habitar na tua aldeia, no teu coração. Jesus quer fazer morada em você. Jesus quer ensinar para você tudo isso que Ele ensinou para eles lá, quer ensinar para você pessoalmente através do Espírito Santo de Deus. Porque é o Espírito de Deus que nos convence do pecado e do juízo, e por Ele nós aprendemos todas, Ele que nos ensina todas as coisas. Então Deus quer, o Senhor quer, através do Espírito Santo de Deus, né, do Filho Jesus, daquilo que Jesus fez, Ele quer ensinar cada um de nós. Ele quer entrar na tua aldeia, Ele quer participar da tua aldeia, Ele quer pousar, Ele quer pousar aí, Ele quer fazer morada aí com você. Mas se você é hostil, se você não quer saber, se você rechaça, se você por causa da aparência, por causa disso, por causa da igreja, por causa daquilo lá, por causa do ministério, né, você rechaça, o que Jesus vai fazer? Vai te destruir? Vai matar com fogo? Não, simplesmente
simplesmente ele vai para outra aldeia. E muitos outros que ele quer chegar. Então toma cuidado, irmãos. Porque às vezes você fala assim, não, eu estou certo, porque não aconteceu nada comigo, eu estou aqui, estou rebatendo, estou depois. Sabe, começa a derrubar pastor, derruba isso, derruba ministério, fala de igreja, fala de altar, fala de não sei o quê. Ah, mas eu estou aqui, não aconteceu nada comigo. Não aconteceu nada mesmo visível. Só que Jesus foi para outra aldeia. Você ficou para trás. Você ficou lá. Vou meter fogo? Não, não precisa nada não, mas vou para outra. Jesus está querendo entrar na tua aldeia hoje, não deixa ele passar. Não deixe de pegar isso para você. Não deixe de abrir o seu coração hoje e falar, Senhor, eita aqui. Não deixe de você aprender tudo aquilo que ele disse. Não interessa se é o maior ou o menor. Não interessa se você crê ou não. Um dia Jesus chegou para Paulo e falou assim, Paulo, fica quieto aí, que a minha graça te basta. A graça do Senhor basta. E ele disse que nós estamos debaixo da graça dele. Né? A graça do Senhor manifesta em nós. Mas não faça como aqueles lá que não aceitaram Jesus, não. Por algum motivo. Porque ele tinha aparência de judeu. Porque ele tinha aparência daqueles que iam para Jerusalém. Né? Não aceitaram. Quantas vezes nós vemos esse equívoco na nossa sociedade? Minha irmã perdeu empregos em escolas, porque se dizem católicas, para ganhar o dobro, né? Passou em tudo. Na última pergunta diz assim, que religião você era? Coisa evangélica, a mulher mudou de ideia na hora. Tá certo? Ideia na hora. Então, não deixe que Jesus passe hoje pela tua aldeia e você deixe ele embora. Ah, mas Jesus insiste, ele insiste. Mas se você não crê, ele insiste. Mas se você não aceita, ele insiste. Mas se você não acata, ele insiste. Mas se você não obedece, há um momento que ele desbasta. E passa para outro. E vai para outro aldeia. E vai realizar que a obra de Deus não para. Não para. Então eu queria hoje clamar ao Senhor, para que o Senhor encontre na tua aldeia hoje, no teu coração, na tua vida, no teu povoado aí, não é? Na tua vida, ele encontre sim guarida, ele encontre sim lugar para pousar, ele encontre sim lugar para estar aí, ele encontre sim lugar que o deseja, que o receba com as honras necessárias, né? Jesus não é qualquer um, irmãos. Às vezes eu faço o apelo para que a vida levante a mão e aceite Jesus como Senhor e Salvador, mas eu peço, Senhor, que bom que essa vida levantou a mão, mas melhor ainda que ela permaneça, que ela entenda, que ela dê valor, que ela saiba o quão grande é precioso. Tem um hino que diz assim, precioso Jesus, né? Precioso. Ele é precioso, irmãos. Nós temos que dar o devido valor a ele. Não como os apóstolos. Eu creio que o Senhor não errou quando convocou esses 12 homens. Eu creio que Jesus não errou quando ele bateu na porta do teu coração para entrar. Eu creio que Jesus não errou quando trouxe pelo Espírito Santo de Deus você hoje aqui. Eu creio que Jesus não errou quando tirou você do charco de lama e conduziu ele para a maravilhosa luz de Jesus. Eu creio que ele não errou. Ele não errou, não. Mas nós temos que fazer e aprender com as falhas desses homens. Aprender com onde eles falharam, nós não falhamos. Não queremos tacar fogo naqueles que nos perseguem, não. Não queremos, meus irmãos, o melhor lugar sempre, né? Cada uns foram chamados para isso, para aquilo, cada um tem o seu lugar, cada membro tem a sua função, e todos são importantes no todo. Então, amados, guarda isso no teu coração. Aprenda com as falhas desses homens e saibam que Jesus veio e não errou quando chamado. Mais uma vez disse isso, ele não errou. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu quero crer que você é um escolhido de Deus. Amém. Eu quero crer que você foi escolhido para combater o bom combate, percorrer a carreira, mas muito mais para guardar a fé e receber a coroa que Deus tem preparado para você. Creia nisso. Não se sinta diminuído, mas não entre nessa história. Não faça dessa forma. Não tenha Jesus para você. Não seja perverso. Passa isso para as pessoas, passa isso para quem precisa, pregue a tempo e fora do tempo, né? A Bíblia diz que quem tem esse Jesus no coração, o rosto é formoso. Para de cuspir fogo, para de ser mal-humorado, para de bater de frente por todo, para de ser ranzinza, para com isso. A palavra de Deus diz que o Senhor tira tudo isso da sua vida,
Larga a mão de ser crente chato. Nós precisamos estar agradáveis para poder conquistar, na verdade, conquistar nas palavras, mas não sermos aqueles impertinentes. Jesus não era. Temos que ter a sabedoria. Por isso, esse curso que vai ter lá em Pinheiros, é importante você saber como se achega às pessoas, como você fala, de que maneira você usa os versículos. É muito importante isso. Acabei de crer que é fundamental isso para a nossa vida. Tá? Faça isso, busque isso. E é isso que eu vou buscar na oração hoje. Que nós não falhemos como eles falharam aqui, mas que nós possamos acertar com os erros dele. Né? Devemos usar as nossas armas. Não é cada um que joga fogo lá. Não, o Senhor deu armas mais importantes para nós. Deu o nome de Jesus, que é poderoso, e deu o sangue de Jesus que nos guarda. Duas coisas: o sangue como um escudo, e nos guarda, e nos cobre, e o nome para ter poder. Você, quando está expulsando um demônio, você não clama pelo sangue de Jesus, você clama no sangue de Jesus para quem crê, para você. Com o demônio você usa em nome de Jesus, porque nesse nome tem poder. É? Claro, põe a mão no demônio e fala: eu pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus você clama para você, você clama para o teu irmão. Esse é o sangue de Jesus que nos fala. O diabo não tem o sangue de Jesus. É o único que já foi julgado e condenado, e ele não tem o sangue. É o único que não tem o sangue de Jesus sobre a vida dele. É Satanás, que já foi condenado. O resto, todos nós temos. Então é a única coisa que ele quer investir e não pode, porque ele não tem igual, é o sangue. Então você pede para você cobertura do sangue e contra ele o nome de Jesus. Amém. Entendeu como é que você luta? É assim que você luta. Amém? Fica de pé, vamos lutar um pouco aí. Vamos lutar na nossa oração para abençoar você. Vamos lutar.